E aí, eu sou o Molly Bottom com mais uma dica do método Overdrive. Hoje eu vou trazer para você algumas expressões com o verbo to be, o verbo ser estar, mas antes eu quero te falar sobre a importância da tradução contextualizada. O que é isso? É você pegar uma frase em inglês, entender o vocabulário, entender o que ela significa e adaptar essa frase para o português de uma maneira que faça sentido, que soe natural. Tem muita gente por aí dizendo que ao estudar inglês traduzir é pecado, que você tem que bloquear o português, mas eu te garanto, isso é bobagem. Eu fui tradutor de inglês por mais de 10 anos e te garanto que essa atividade vai melhorar o seu inglês imensamente. Se você usa o seu inglês no trabalho, no seu dia a dia, na sua empresa, você sabe que bloquear o português é impossível. Vamos lá então, vou te dar um exemplo. I could use some coffee now. Literalmente, a tradução literal é a seguinte: eu poderia usar um pouco de café agora. Faz sentido nenhum. Vamos para a tradução contextualizada. Um cafezinho ia bem agora, ou seja, I could use significa, como expressão, significa ir bem, vir a calhar. Portanto, a tradução fica um cafezinho ia bem agora. Posso traduzir um café ia bem, aí fica por sua conta. Se eu trocar some coffee now por a new car, I could use a new car, é o famoso tô precisando. Tô precisando de um carro novo. Tô precisando, eu deixei tô para deixar bem informal. Tô precisando de um carro novo. Ou seja, você vai traduzir I could use dependendo do que vem depois. Você vai adaptar, contextualizar a expressão. Você vai fazer soar natural. Legal? Vamos para as expressões então. A primeira é nascer. O verbo nascer é formado por to be, o verbo ser estar, mais born. Você pode achar estranho, mas é assim, você tem que se acostumar. Então, como é que eu conjugo o verbo nascer? Conjugando o verbo to be. Olha lá, eu nasci em 1998. Então, você vai conjugar o verbo to be para pessoa eu, no passado, I was born in 1998. Eles nasceram. Verbo to be para they no passado é were, portanto, they were born in 1998. Se eu for perguntar, eu coloco o verbo to be antes do sujeito, olha lá. Quando você nasceu? When were you born? Ele não nasceu em 1998. He, o verbo to be conjugado no passado para he é was not, negativa. He wasn't born in 1998. E interrogando na forma negativa, ele não nasceu em 1998? Wasn't he born in 1998? Legal? Outra expressão importante, to be sure, que significa duas traduções: estar certo de alguma coisa ou ter certeza de alguma coisa. Você tem certeza? Você está certo disso? Are you sure? Are you sure? De novo, é só conjugar o verbo to be. Are you sure? Você vai notar que are está entre parênteses, porque muitas vezes a gente nem fala are. A gente só diz you sure? You sure? Eu não tenho certeza disso. Importante também eu te dizer o seguinte: muita gente vê o verbo tenho, tem e quer usar o verbo ter, né? Por exemplo, você tem certeza? Tem muita gente que diz do you have sure? Mas não funciona. Você tem que saber que a expressão é to be sure. Portanto, eu não tenho certeza. I am not, ou I'm not sure about that. Ela deve ter certeza disso, senão ela não estaria dizendo. Must, deve, é o verbo auxiliar must, portanto, she must be sure of that. Ela tem que ter certeza, olha o verbo ter aqui, tem que ter. She has to be sure of that. To be sure aqui, ter certeza no infinitivo. Próxima expressão é mais doida que essa que a gente acabou de ver. É o verbo vencer. Vencer com relação a prazos. To be due. To be due. Vamos lá então. O aluguel vence amanhã. The rent, o aluguel, vamos conjugar o verbo to be, está no presente, é singular, is due tomorrow. The rent is due tomorrow. Quando vence o aluguel? When, é só colocar is antes do aluguel. When is the rent due? When is the rent due? Dá uma olhada nesta aqui agora. Para quando é o nenê?
Tá achando estranho? Nenê também tem prazo de validade. Vai ter que sair da barriga da mamãe algum dia. Então, mais ou menos essa é a ideia. When is the baby due? Para quando, nenê? Então, se você tirar... Olha a frase. When is the rent due? Se eu substituir rent por baby, olha a mudança da tradução. When is the rent due? Quando vence o aluguel. When is the baby due? The baby due. Para quando é o nenê? Então, veja. A tradução contextualizada é super importante. Para doença, agora eu vou dizer para você que quando você não deve usar o verbo to be, esse aqui é um caso importante. Para doenças e problemas de uma maneira geral, não use o verbo to be, e sim o verbo ter, to have. Vamos lá. Eu estou com dor de cabeça. Muita gente diz I am with a headache. Mas você não usa o verbo to be para doenças e problemas. Então, a frase vai ser I have a headache, ou seja, eu tenho uma dor de cabeça, tradução literal. Nós estamos com um problema grave. We have a serious problem. A gente pode dizer também nós temos um problema grave. Em português os dois funcionam, mas em inglês apenas o verbo ter. Ele estava com um problema grave. He had a problem. Aliás, não está escrito nem grave aqui. Ele estava com um problema. He had a problem. Agora, outra coisa curiosa. Faz. Esse faz aqui não é de fazer, é de tempo. Vamos lá. It has been. Faz. Que você vai usar como uma expressão de tempo. Faz 2 anos. It has been a present perfect. Então, been significa sido estado. Então, ao pé da letra, tradução literal seria tem sido ou tem estado. Mas a tradução é faz. Faz 2 anos. It has been 2 years. Faz 2 anos. Ou, contraindo it com has, it's been 2 years. Não faz muito tempo. It hasn't been long. Quanto tempo faz? Eu vou colocar has antes do sujeito it para fazer a pergunta. How long has it been? How long has it been? Agora o verbo haver. Tem muito aluno brasileiro se confundindo aqui. O verbo haver é realmente um treco esquisito. Ele é formado por there, que pra gente, pra maioria das pessoas, é lá, ali. E aqui, nessa expressão, ele não vai ter tradução, não vai ser traduzido. Mas o verbo to be. E aí, a conjugação é feita com o verbo to be. Olha lá. Há um problema. É singular e presente. Portanto, eu vou conjugar o verbo to be no singular e no presente. There is a problem. There é o sujeito, ele vem antes do verbo to be is, e você tem o verbo to be no presente, o verbo haver, melhor dizendo, no presente, no singular. Há um problema. There is a problem. E se forem mais problemas? Há outros problemas. Agora a gente está no plural e no presente. There are other problems. There are other problems. Houve um problema. Agora é singular, mas é passado. Então, there was a problem. There was a problem. Houve outros problemas. Agora é plural e passado. There were other problems. There were other problems. O curioso aqui é o seguinte. No dia a dia, a gente acaba não usando muito o verbo haver. Você não diz há uma festa hoje à noite. Você fala, tem uma festa hoje à noite, né? É mais comum. Portanto, cuidado aqui. Muita gente, não vai dizer tem um problema, acaba dizendo have a problem, usando o verbo ter. Mas não é. Se você substituir tem por a, então é o verbo haver. Cuidado com isso aí. Tem um problema ou há um problema, there is a problem. Tem outros problemas ou há outros problemas, there are other problems. Teve um problema ou houve um problema, there was a problem. E por fim, teve outros problemas ou houve outros problemas, there were other problems. Agora, o que eu vou dizer para você que é o verbo mais doido que a gente vai ver aqui. É o verbo sobrar, que é formado por there mais to be, que a gente acabou de ver como verbo haver. E aqui, esse X representa seja lá o que for que você está falando. E depois left, que é o particípio passado do verbo partir, ir embora, deixar alguma coisa em algum lugar. Vamos lá, então. Sobrou um donut. Eu sei que tem gente que fala uma donut.
Eu falo um donut. Sobrou um donut. There is, em português está no passado, mas em inglês fica no presente. E é singular. There is a donut. E aí você não pode esquecer de colocar left, senão não será o verbo haver. Se você só disser there is a donut, fica como há ou tem um donut. Colocou left, sobrou. Sobrou algum donut? Comeram tudo? Is there any donut left? O verbo to be vem antes do sujeito, porque é uma pergunta. Sobraram $200. Que bom, hein? There are, plural, there are $200 left. E agora a gente vai para o havia sobrado. Aí, então, a gente joga o verbo to be no passado. Já não fica mais presente porque eu estou dizendo que havia sobrado. Não sobrou, mas havia sobrado. There were $200 left. Gastaram os $200. A grande pergunta é como memorizar essas expressões, esse monte de expressão que existe por aí e vocabulário novo. A estratégia é a seguinte: contato intenso com o inglês. Não tem jeito, você tem que ler, assistir a filmes, seriados, mas o grande segredo é, digamos que você leu um parágrafo num texto, num artigo. Traduza, como eu acabei de mostrar para você. Traduza, entenda o que é tudo que for novo e interessante para você. Anote. Essa é a segunda parte da estratégia. Anote em algum lugar para você fazer o quê? Revisar constantemente. Não adianta só ir para frente. Você anotou um monte de coisa importante que você vai usar no seu trabalho, nas suas viagens. Você tem que revisar para poder assimilar. Legal? Tenho certeza que você vai ter sucesso com essa estratégia. Legal? Não deixe de me seguir nas redes sociais e até a próxima.